Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 15 de agosto de 2024, o Bitcoin enfrenta uma queda considerável nas últimas 24 horas de aproximadamente 3%, estando cotado neste momento cada unidade em aproximadamente 58.900 dólares. Já o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether, também enfrenta uma queda nas últimas 24 horas, menor é verdade, mas também uma queda de cerca de 2,5%, estando cotado nesse momento aproximadamente 2.600 dólares americanos. E no dia de ontem, dia 14 de agosto, a gente teve em cada ETF um cenário diferente. Nos ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve uma forte saída de mais de 1.220 Bitcoins, com naturalmente o da Grayscale liderando as saídas com quase 970 bitcoins de fluxo negativo, mas a gente também teve saída no ETF da Fidelity, no da ARK21 Shares, no da Bitwise. Então, ontem foi um dia marcado por saídas. E, de forma surpreendente, a maior entrada não foi no da BlackRock, a maior entrada foi no ETF da Invesco, que é apenas o nono maior ETF de Bitcoin Spot do mercado, com cerca de 8 mil bitcoins sob gestão. Se a gente teve saída nos ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem, a gente teve também, pela primeira vez, 3 dias consecutivos, a gente teve a concretização, justamente desse terceiro dia consecutivo, de saldo positivo nos ETFs de Ether Spot. No dia 14 de agosto, a gente teve uma entrada total de 4 mil unidades de ETH, o que em dólar americano na cotação de ontem dá aproximadamente 11 milhões de dólares. A gente consegue ver claramente que o ETF da Grayscale está tendo uma sangria cada vez mais controlada, o que ajuda a realização de um saldo positivo no final do dia. Esse foi o mesmo cenário que a gente viu no ETF de Bitcoin Spot lá em janeiro e que agora está se repetindo no ETF de Ether. Terceiro dia consecutivo de fluxo positivo é uma excelente notícia de uma forma geral. Dando continuidade ao nosso episódio de hoje, a popular carteira de finanças descentralizadas de DeFi, a MetaMask, fez uma parceria com a Mastercard e a empresa de pagamentos digitais Banks para lançar um programa piloto de cartão de débito de autocustódia para os usuários selecionados no Reino Unido e na União Europeia. Naturalmente, eles têm planos de expandir o produto para outras regiões e outros usuários ao longo do tempo. O cartão permite que os usuários mantenham seus fundos em autocustódia até o momento em que a transação é processada e os ativos digitais do cliente são convertidos em moeda fiduciária para pagamentos em lojas de varejo, lojas online e outros comerciantes. Ou seja, a pessoa mantém a cripto na carteira, a própria carteira, passa o cartão e nesse momento a cripto é enviada e convertida para Fiat para justamente fazer o pagamento em qualquer maquininha ao redor do mundo. Notícia bem bacana e fica aqui a nossa torcida para esse projeto chegar no Brasil e para mais usuários o mais rápido possível. Outro fato extremamente positivo para o mercado de uma forma geral e que foi divulgado no dia de ontem é que a empresa norte-americana, o banco de investimentos Morgan Stanley, revelou no último dia 30 de junho, em um documento compartilhado, que detinha aproximadamente 188 milhões de dólares em ações do ETF iShares Bitcoin Trust, que é o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock. Em um documento que foi arquivado pela SEC no dia 14 de agosto, o Morgan Stanley relatou a posse de mais de 5,5 milhões de ações do iBit, que é esse ETF, no segundo trimestre de 2024, justamente nesse valor de 188 milhões de dólares. A empresa também divulgou investimentos abaixo de 300 dólares em ações no ETF da Valkyrie, com exposição ao Bitcoin e Ether, no Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, no Bitcoin Depot, que é uma empresa relacionada a Bitcoin, no Bitwise Bitcoin ETF, na Invesco Galaxy Bitcoin ETF e no ProShares Bitcoin Strategy ETF. Ou seja, Morgan Stanley está extremamente otimista com criptomoeda. É bastante claro isso só pela exposição. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o governo dos Estados Unidos transferiu aproximadamente 10 mil bitcoins para o endereço de carteira no último dia 14 de agosto. E esse endereço de carteira provavelmente é de uma exchange centralizada. Ou seja, muito provavelmente o governo americano está planejando vender esses 10 mil bitcoins que foram apreendidos durante a Operação Silk Road e que estão avaliados atualmente em cerca de 600 milhões de dólares. Vale ressaltar que atualmente o governo dos Estados Unidos detém cerca de 203 mil bitcoins, que são avaliados em cerca de 12 bilhões de dólares, e esses bitcoins estão inclusive em debate nessas eleições dos Estados Unidos que a gente vai ter agora em novembro de 2024.
Trump falou que os Estados Unidos não venderão mais nenhum Bitcoin que possuem ou que vierem a possuir. Mas, pelo visto, o atual governo democrata planeja sim vender esses Bitcoins, talvez até mesmo antes das eleições. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai descobrir com o tempo e, naturalmente, a gente vai trazer aqui para você no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia de hoje. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!